Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, direto aqui do Estúdio Hall, no centro de Porto Alegre, aqui na Rua da Ladeira, no estúdio do nosso Cid Bancários e sempre ao lado do Juremir Machado da Silva. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, curtindo o inverno, com uma enorme saudade do verão. Esse inverno não termina nunca. Parabéns pelo título de doutor... Mas nem começou. Para ver como eu gosto do inverno. Doutor honoris causa, parabéns pelo título. Poxa, essa aí foi uma homenagem que realmente me pegou, me emocionou, porque para um professor é uma baita homenagem. Acho que é a maior que um professor pode ter, de uma universidade estrangeira. Ah, que bonito. Qual é a universidade, Juremir? É a Universidade de Montpellier, a Universidade Paul Valéry de Montpellier. Eu tenho sido professor visitante lá algumas vezes. E agora eles me deram o título de doutor. Muito legal, parabéns. O programa de hoje recebe aqui o vereador Alex Fraga, professor. Tudo bem, vereador? Tudo bem, uma boa tarde, um prazer estar com essa mesa maravilhosa aqui, né? E vamos lá, vamos ao debate. E com o seu desafeto aqui, Roberto Robani, não é isso? Eu cheguei aqui, não tinham me avisado quem é que estava. Cheguei, encontrei o Alex, me deu um alívio, porque... É uma estratégia nossa. Não, porque se tivesse outro, o vereador, eu não estava muito disposto hoje a nenhum quando debate. era no Esfera Pública, do Jeremir, tu sabia que ele encrenca. Não, eu não quero né? chegar lá e encontrar outro vereador de outro partido, assim, ia me cansar, entendeu? Com o Alex aqui eu tô em casa. Mas é claro, vocês não têm nenhuma divergência? Olha, dentro do partido vocês são da mesma tendência? Somos. Quantas tendências tem o PSOL? Dizem que o PSOL é tão pequeno que não tem tendência. Tem tendências, tem. Mas são muitas, mas depende. Muitas? São muitas. O que é muitas, para quem não sabe nada de política? Muitas 10 ou 20? Olha, chega talvez perto de 20 nacionalmente. No estado não, porque depende, tem tendências que são só estaduais. Então, vocês são da mesma tendência? Somos. Sim. Qual é a tendência? Movimento Esquerda Socialista. É a mesma que tem a Luciana, o Pedro Ruas, a Fernanda, a Sâmia, em São Paulo. O PSOL gaúcho, então, é unitário? Não, tem tendências aqui também. Tem. Olha só, estamos aprendendo. O deputado estadual Matheus Gomes é da Resistência, a vereadora Karen do Alicerce. E Fernanda Miranda de Pelotas são do Alicerce. Qual é a diferença, por exemplo, entre a Resistência e o Movimento Socialista? Movimento Esquerda Socialista. Movimento Esquerda Socialista. A Resistência veio o MES é uma corrente que foi fundadora do PSOL. Então, quando nós éramos do PT, o MES já existia no PT, e aí nós resolvemos que tinha que se fazer o PSOL lá em 2003, 2004. A Resistência veio do PSTU. Eles entraram no PSOL em 2017. Foi uma ruptura do PSTU. A Vera Guasso era do PSTU, a Vera Guasso é mais conhecida que o Matheus. Agora o Matheus está mais conhecido que a Vera. Mas vocês dois conhecem mais a Vera. Claro. Eu fui até professor de uma filha da Vera Guasso. Isso, a Natália? Natália. Da Vera com o Moacir, que trabalha no Sindicato Bancário. Exatamente. Aqui já podemos entrar na fofoca. Todo mundo se conhece. Momento revista Caras agora. Porto Alegre é uma vila. Mas claro. Mas eu disse que o pessoal é pequeno, mas não é uma crítica. Não, o pessoal é pequeno, mas faz um barulho enorme. Não, mas eu tô com a seguinte... O pessoal já está com quase 300 mil filiados, não é tão pequeno assim. 300 mil filiados, então... Mas é pequeno. Em relação às tarefas que se propõe, é muitíssimo pequeno. Vamos falar um pouquinho do pessoal, então, antes de entrar na questão da cidade, que é a pauta principal aqui, o desperdício aí da questão da educação. Nós conversamos, né, Juremir? Foi, acho que segunda-feira, com a Manuela Dávila. Foi essa semana. Ela não fez nenhuma referência a pessoal, a partido nenhum, mas ela estava fazendo uma análise política e falando da força que tinha o Bolsonaro e da dificuldade que foi mesmo com todo o prestígio do Lula, né? Um líder mundial, um líder mais popular da história do país e tal. Com tudo isso, a vitória foi apertadíssima. E ela acha que precisa, nesse momento, ter mais sustentação, ou seja, mais apoio da base no Congresso. O pessoal tem divergido em algumas questões do governo Lula. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que funciona isso. Pro PSOL, qual é a estratégia, qual é a ideia em relação a isso, né, em cima do que disse a Manuela, de que ainda há risco, né? Ou enfim, é importante nesse momento ainda, na largada, que o apoio fosse maior. E ela diz isso pensando na disputa pela prefeitura. Prefeitura do ano que vem também. Ela entende que precisa ter uma frente realmente ampla. Já no primeiro turno. Já no primeiro turno. Ela acha que não dá para esperar o segundo turno para todo mundo se juntar para tentar bater, por exemplo, o Sebastião Melo. Ela acha que tem que ser uma grande frente de esquerda já no primeiro turno.
E aí dá para entender que não, fica subentendido que não basta PT, PSOL e PCdoB, que teria que ter mais gente. Teria que ter, sei lá, PDT, talvez. O que vocês acham? Alex. Bom, nós conversamos bastante com membros de outras bancadas, né? Em especial, obviamente, os que vocês referiram anteriormente, PT e PCdoB, né? Tanto que, inclusive, já colocamos um dos nossos melhores nomes, né? O Pedro Ruas, né? Como um pré-candidato oferecido a uma possível frente de esquerda para encabeçar a chapa e concorrer à Prefeitura de Porto Alegre, né? Eu também acredito que é necessário que se façam movimentos, articulações, né? Só que o pessoal tem, dentro do seu histórico, né, tentado sempre conciliar uma linha programática para se debater. Né? Não é puro e simplesmente fisiologismo de formar uma aliança, um grupo de partidos para depois ficar disputando espaço, né, na cotovelada. Eu acho que a gente baseia sempre a nossa política de aliança, né, dentro de um programa de governo. Né? E muitas vezes, né, tu estava falando da questão da base nacional, do Lula, né, a questão nacional, né, nós temos algumas pautas que não são muito sensíveis. Né? A taxação das grandes fortunas é um caminho que nós acreditamos que deve ser trilhado justamente para poder fazer o novo arcabouço fiscal, o pessoal acabou votando contra? Votou contra. Votamos contra. E fomos terminantemente contra. Novo ajuste fiscal. Exatamente. Tu falaste agora, Alex, da taxação das grandes fortunas. Hoje eu li uma reportagem interessante sobre a França. O Emmanuel Macron, que é chamado de o presidente dos ricos. Mesmo os jornais franceses o chamam de o presidente dos ricos. Agora ele está a favor de uma taxação das grandes fortunas, mas com uma condição, desde que seja mundial, que todos os países taxem. O cara propõe algo impossível. É complicado. É esperto esse Macron. A ONU não consegue isso. Exato. Deixa eu nesses dois assuntos também que o Alex está abordando, eu vejo assim, ó, eu vou começar pelo local e depois voltar ao tema nacional. Sobre o local, eu defendo, isso discuti já no PSOL, discuti sobretudo no mês, a gente estava falando de correntes políticas, conversando com a Luciana e com dirigentes nossos, de que sim, é necessário uma frente para bater o Melo. O Melo é um pouco uma certa representação de uma unidade entre o centrão e o bolsonarismo em Porto Alegre. Ele combina Lira e Bolsonaro, ele quer fazer a unidade dos dois, digamos, na metodologia. Então é preciso ter uma frente. E, bem, isso depende. É necessário ter um programa e ter nomes. Eu defendo que o Olívio Dutra encabece essa frente. Já fecho agora o acordo. O Olívio Dutra encabeça a frente e, bem, aí se discute a composição. Um programa. O Olívio é o nome no PT. Mas o Olívio se proporia isso, a ser candidato agora? O Olívio foi proposto para ser candidato ao Senado. Ele não queria, não, mas propuseram o nome dele. E ele foi... Eu acho que o Olívio, a verdade, tinha que ter mais campanha para o Olívio poderia ter ganho. Perdeu, no caso, né? Aí teve essa derrota para o Mourão. Eu acho que o Olívio não pode encerrar a carreira dele com essa derrota. Eu acho que nós temos que... E o Olívio é um cara de luta. E ele tem o pensamento dele, dentro do que é a federação do PT e do PCdoB, do qual ele faz parte, ele não só tem a força e a honestidade que todos reconhecem, mas ele tem um corpo ideológico, ideias, que são dentro do que é o PT as mais próximas do PSOL e da rede. Assim, e ele tem força no trabalhismo também. Parêntese nisso. Tem digamos assim, um elemento favorável ao Olívio, que é um homem de 81. 82. Bom, se o Biden pode concorrer, exatamente. Ele também pode. E Trump e Biden nos Estados exatamente. Unidos. Por outro, e o próprio Lula, que talvez venha a concorrer de novo. O próprio Lula, exatamente. Agora, não sinaliza uma dificuldade da esquerda no Rio Grande do Sul de se renovar? Do mundo. Porque quem foi a expressão um pouco da esquerda nos Estados Unidos numa eleição anterior, que o Biden acabou ganhando, mas que se renovou nos Estados Unidos, lá foi o senador ali da... Sim, o senador democrata... Agora eu me esqueci o nome. Ele perdeu porque acharam que ele era muito esquerda para ganhar. Exatamente. Agora eu me perdi. Sim. Sabe o que eu estou falando, né? Claro, sim. Sim. Os ouvintes não vão saber, porque só... Sim, o senador mais à esquerda. E era quase 80 anos mais também. Famoso. Então tem um problema
tem a necessidade da renovação, mas eu acho que a necessidade da renovação ela tem que estar subordinada. Não cumpriria essa função? Bem, mas aí podem dizer que eu fiz... Mais jovem. Sim, é mais jovem. Não, eu sou a favor do Pedro Ruas. Eu sou da linha do Alex, mas é que o Pedro Ruas precisa os outros concordar. Nós estamos apresentando o nome do Tu Ruas. achas que o PT teria alguma resistência a apostar no nome do Pedro Ruas? O PT tem muita resistência a apostar em nomes que não sejam do seu próprio Eu vou dizer partido. uma coisa aqui, como observador externo. Mas na última eleição ele foi como vice, o PT. Sim, Foi com a Manuela Dávila. Pois é, perdeu. Sim, mas eu estou dizendo, ele venceu essa resistência, né? Não, eu acho que sim, mas ele tem, mas é lógico, eu não critico o PT por ter essa resistência. O que eu acho é que a gente precisa escolher um nome que tenha densidade eleitoral. Isso sim, isso é um fato, senão não ganha eleição. E esse tema da renovação está ligado com isso. Se o PT topar o nome do Ruas, para nós é uma alegria enorme. O Ruas, e o Ruas tem também... Bernie Sanders. Bernie Sanders, o senador. Exatamente, Bernie Sanders. E o Ruas tem também esse elemento de dialogar com o trabalhismo, porque o Ruas foi braço direito do Brizola. Então, o Ruas não é... O Ruas, assim, ó, falando aqui de quem conhece e simpatiza com o Pedro Ruas, o Ruas ele tem um pé assim, um pé no PT. É isso aí. Ele é PSOL. E ele tem um pé no PDT. Exatamente. Ele é um brizolista. O Ruas é um brizolista de esquerda. Ele é um brizolista de esquerda, exatamente isso que ele é. E eu acho Então- que ele tem carisma. Não, ele tem força, tem E muita força. experiência. Tem muita força. Já foi secretário de Não, Estado. e Não, na acho que última qualidade ele tem, mas não, e na eu última acho que o eleição Romano ele tá topou, falando Ele abriu mão. Não, o Ruas é o seguinte, o que eu acho, Nando? O Ruas, só o pessoal com o Ruas sabe disso, é difícil ganhar. Só o pessoal com o Ruas é uma eleição muito mais difícil. Agora, se o PT abraça o Ruas, nós ganhamos a eleição. Eu acho que a gente ganha a eleição com o Pedro Ruas. Essa é a minha opinião. Agora, isso não depende só de nós. Então, nós temos duas táticas. Uma tática é oferecer o nome que a gente considera o mais... tem mais condições de garantir a unidade. Esse nome é o Pedro Ruas, nos quadros do pessoal. Mais que a Fernanda, mais que a Luciana. Se pegar, vamos analisar quem teve mais voto. Bem, a Luciana teve mais voto que o Ruas, a Fernanda... Mas isso não é uma análise correta do ponto de vista da eleição para Porto Alegre, porque o Ruas tem muita experiência como vereador, ele foi é o 7º mandato dele. Sim. Ele é o que o Juramiro falou, ele tem trânsito muito forte no PT. Então, nós queremos isso. Teria, então, Agora, Pedro nós Ruas no topamos o PSOL, Olívio também. E nós Olívio queremos no deixar PT, teria Pedro Ruas no PSOL, tá entendendo? Olívio no PT, e o nome da Manuela Dávila pode ser Não, cogitado de novo? A Manuela não é um nome que nós consideramos um nome que unifique todos. Não é. Ou seja, a Manuela tem direito de se colocar. Eu não sei se ela se colocou, né? Se ela se coloca. Não, abertamente Ela só não eu acho que a descarta. Manuela- eu acho Ela que não disse descarta. que estará em Porto Alegre para participar sim. do esforço É bom. pela... Não, esse cara tem que estar em Porto Alegre, claro. Não, claro, mas ela está indo para os Estados Unidos. Foi bem, por isso que eu Poderia digo. ficar lá, mas ela disse, Sim, não, bem, eu mas vou tudo voltar bem, a mas é tempo. que a luta começou. Quer dizer, é isso que eu quero dizer. Se pode ajudar dos Estados Unidos, mas o processo de acumulação de forças para vencer a eleição tem que começar já. Nós estamos atrasados até. Então, Com certeza. a Manuela tem todo o direito de pleitear, de querer, mas aí a pessoa tem que construir sua vida de acordo com esse desejo, né? E se colocar para essa disputa. Esse é que eu vejo. No caso da Manuela, eu acho que ela não cidade, está. né? Ela não está nessa linha. Assim, na linha prática, né? É que atualmente constituir uma chapa remete a uma série de requisitos. Por exemplo, poderia ser uma chapa Pedro Ruas e Olívio Dutra. Pedro Ruas, candidato a prefeito, Olívio, candidato a vice, mais ou menos assim como aconteceu na Argentina. Seria extraordinário, exatamente. Seria Agora, extraordinário. também são 2 homens brancos. Tudo bem. Isso é verdade, mas eu acho que, por isso que eu estou dizendo, nós não estamos numa situação onde nós tenhamos muitas escolhas. Ou seja, nós necessitamos vencer. Então, para vencer, nós precisamos ver quais são os nomes mais fortes para vencer. E eu acho que tu deste 2... Por exemplo, tu colocasse uma chapa, eu assino embaixo, na mesma hora, fazendo um Eu estou acordo fazendo agora. consultorias assim, Não, indicando mas chapas para cada... Tá recebendo para nós, podemos pagar. Se dinheiro resolvisse, eu ia fazer campanha vaquinha, não tem aquelas vaquinhas, vamos ajudar o Juremir, as ideias do Juremir a ser escutado e acatadas pela O Juremir esquerda. fala meio que em tom de brincadeira, né? Mas nós estamos abertos para uma consulta pública. Uma chapa dessas resolve Se tudo. emplacar, vocês me deem o crédito. Mas dou na hora. Dou na hora.
Eu acho que a ideia de prévias, né, ela pode fortalecer também a construção de nomes para encabeçar uma frente. Tá? Tem vários países, inclusive os Estados Unidos, né, eles trabalham 1 ano antes da eleição só com prévias dentro dos partidos e vão construindo ali as nominatas, depois tem as convenções internas e aí o nome é lançado. Né? Eu acho que esse movimento poderia ser feito e isso ajudaria a amadurecer o debate dentro da sociedade. Professor, o candidato da situação será o Sebastião Melo. E recentemente a gente teve esse problema nas escolas, né? E não é um problema, além do desperdício do dinheiro público, é material que não está sendo utilizado nas escolas. A primeira manifestação do prefeito, quando foi até, acho que foi na Rádio Gaúcha, em algum lugar que ele se manifestou, ele tratou de acusar as diretoras e falar em ideologia dentro das escolas, que isso passava por ideologia. Bom, tanto não era tudo isso que a secretária saiu. A secretária de Educação não é mais, né? Saiu. Aliás, quem é que foi nomeado? Ricardo Gomes? O Ricardo Gomes. Né? Não, eu sabia, era só para te deixar dar o prazer. O secretário interino é o Ricardo Gomes. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco. Primeiro, eu acho que assim, para quem não acompanha, quem não conseguiu pegar desde o início, o que realmente aconteceu, né, para gerar toda essa crise e, consequentemente, a ação da Câmara. Me convida para o próximo programa de novo, porque eu não falei do nacional, do tema nacional. Agora já passou. Não, mas a gente traz depois de novo. A gente volta, pode deixar que eu não esqueço. A gente volta. Tô brincando. Bom, Nando, é importante dizer, né, num primeiro momento assim, de largada, que ninguém é contra investimento em escola. Tá? Pelo contrário, eu acho que a gente está em pleno século XXI, né, as nossas escolas ainda são obsoletas, né, são arcaicas, e a gente precisa avançar. Né? Existem muitas tecnologias que podem e devem ser incorporadas, né? Abandonar um pouco o uso do papel físico, né? Para avaliações, trabalhos com recursos eletrônicos. Né? Isso aí é o futuro, né? É o futuro da educação. E eu achei muito bem-vinda, né, a incorporação das tecnologias que, de certa forma, foram empurradas goela abaixo por conta da pandemia, né? Mas isso abriu um novo horizonte para as nossas escolas, para as nossas realidades. Ok, tá? Somos a favor. Certo. Agora, Porto Alegre tomou um rumo muito ruim, porque, primeiramente, né, a possibilidade de contratação e compra desses materiais foram feitas em final de pandemia, né? E dentro de uma perspectiva completamente errada. Tá? Por mais que eu seja defensor da utilização dos recursos, é inaceitável pensar que uma escola tem que ter um Chromebook para cada estudante. Isso não tem necessidade alguma. Tá? Funciona muito bem o sistema de troca, de rodízios de turmas, tem tarefa, vai na informática, pega o equipamento, traz para a sala, faz o trabalho. Não precisa ter um por aluno. E outra, tá? Nível de ensino. Qual é o planejamento estratégico, pedagógico que cada escola tem para desenvolver com cada nível de ensino? Será que estudantes de pré-escola precisam de um Chromebook? Não. Os especialistas dizem que o excesso de telas na infância é prejudicial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor das crianças. Então, é indesejado a utilização frequente desses recursos. Então, a gente tem que dosar as coisas. O que deveria ser feito, né, no primeiro momento, pela gestão da Secretaria Municipal de Educação, é um planejamento. Né? Vamos planejar, vamos sentar com as direções das escolas, com o nosso grupo de assessores técnicos da Secretaria e vamos ver o que a gente quer para a educação do representantes de professores, era interessante poder falar também, né? Com certeza. Monta-se um grupo de trabalho justamente para... Vamos ver como é que a gente vai, daqui para frente, encaminhar a educação da nossa cidade. Né? Porque a gente tem também toda a recuperação do processo pandêmico que, infelizmente, não aconteceu. Essa é uma das argumentações do prefeito com relação a esses gastos absurdos que foram feitos. Nós precisamos recuperar o que foi perdido durante a pandemia. Mas que tipo de planejamento existiu para fazer essas aquisições? Será que os equipamentos eram os melhores? Temos valores do que foi gasto nisso aí e não foi utilizado, professores? Bom, que são vários recursos diferentes. Tá? Nós tivemos kits pedagógicos, tá? Com jogos lúdicos, materiais de apoio,
tiveram as telas interativas, tiveram os Chromebooks, tiveram livros didáticos, inclusive. Né? Os livros didáticos ainda não chegaram a ser divulgados na mídia e a gente vai incorporar isso, né, quando a CPI começar na Câmara, porque a gente tem certeza que vai. Conteúdo sobre empreendedorismo. Sim, o material da Inca, né, uma editora que eu nunca ouvi falar, né, teve dispensa de licitação. Né? Porque justamente esse material é um material que não é encontrado e fornecido por muitas editoras. Né? Então, como tem especificidades, dispensa-se a licitação para fazer a aquisição. E aí o valor, sabe-se lá, né? É o que o fornecedor bota no material. Né? E aí, sobre empreendedorismo, meio ambiente e sustentabilidade, educação financeira. Né? Então, são alguns dos temas que esses kits pedagógicos ofereciam para as escolas municipais. Tá? Então, alguns deles. Isso começou, eu tenho dito isso nos nossos programas aqui, o Nando vai se lembrar, a primeira denúncia em relação a isso foi no Matinal, no site Matinal Jornalismo, foi em janeiro. Porque os editores daqui, o Clube dos Editores, ficou insatisfeito com o fato de que a prefeitura estava comprando material de uma editora, essa Inca, sem fazer licitação. E sem levar em consideração o que os editores locais poderiam oferecer. E, bom, depois demorou um tempo e apareceu aí o resto. Uma coisa que vocês que conhecem o Riscado poderiam explicar para os ouvintes, como é que é essa história de pegar carona em licitação? Que foi uma coisa que agora parece que a prefeitura não pode mais. Se fazia licitação num lugar e dava para encaixar compras de outro município, como é que era isso? Quer explicar? Não. Em princípio, toda aquisição ou contratação feita por um órgão público, ela precisa passar por processo licitatório. Tá? Ou então abre-se um pregão eletrônico, né, para registros de preço e aí o menor preço ganha. Ou então por adesão em atas. Né? Foi esse sistema que foi adotado em algumas contratações da prefeitura. A adesão em atas, né, tu pega um pregão de outra cidade, né, de um outro ente, e analisa ali a liberação de preços que os fornecedores oferecem, né, e tu vai aderir a um processo de seleção, né, que já foi feito por um outro lugar, outra região, uma outra cidade. Isso aconteceu no caso de Porto Alegre, né? Pegou carona. Sim. Ali, acho que tem. Geralmente essa modalidade ela é escolhida quando há uma urgência em adquirir algum bem, né, que tipo, para ontem, né? A gente não pode esperar, então vamos aderir a uma ata já existente, justamente para acelerar o processo de aquisição e evitar, né, um prejuízo para a população. Não é esse o caso. Tá? Porque esses materiais, se foram nas escolas, esse material tá tirado num canto, eles não estão sendo utilizados. Ou estão sendo utilizados? Muitos não. Muitos não. Eu diria que a maioria não. A maioria não. Por quê? Quando tu recebe um material, é necessário que tu tenha orientação. Os kits pedagógicos, por exemplo, quando são adquiridos, tu tem que ter a orientação, né, do corpo técnico da editora ou do fornecedor para dizer como é que tu vai trabalhar com aquilo. Né? E se eu não tenho, dentro da minha programação e do meu planejamento de aulas, né, nada específico para trabalhar com aquele tipo de material, porque é o que aconteceu, né? Esses materiais caíram de paraquedas dentro das escolas. Né? Não foram avisados, não foram solicitados, simplesmente apareceram. Só, o caminhão da transportadora tem alguns materiais que a SMED mandou. E aí começaram a descarregar a caixa. O que é isso aqui? Ah, isso é kit pedagógico. Tá, mas como é que a gente usa? Não. A SMED vai orientar. Foi contratado também um treinamento, né? O treinamento vai ser fornecido para os professores e aí os professores que foram treinados vão replicar isso para dentro das escolas. Sim. Né? Só que esses processos de treinamento eles ainda estão engatinhando. Né? E essas compras, boa parte dessas compras foram feitas no ano passado. Né? E agora não há ideia de capacitar os professores, né? A proposta da SMED era fornecer capacitação. Só que se foi adquirido ano passado, né, e para ser usado em 2023, a capacitação deveria ter sido na contratação. Uma boa ideia sem ser materializada é só uma boa ideia, né? Exatamente. A ideia era essa. Né? Por isso que a gente a gente percebe, né, que esse tipo de aquisição não foi uma aquisição para qualificar o ensino. Agora, vereador Roberto Rabanne,
como é que é esse negócio que eu li também do acesso às escolas, que teria ficado restrito, tanto que a secretária de Educação, ela chega ela não ela faltou com a verdade, para não dizer outra coisa. Ela disse que os jornalistas que estavam acompanhando teriam entrado disfarçados de assessores de vereadores, que não é verdade. O carro estava com logotipo, eles entraram com o crachá da empresa. Então eles estavam identificados. Mas que restrição é essa que tem nas escolas para que os vereadores possam ingressar? Como é que funciona isso? Não, primeiro eu queria, sobre esse assunto, primeiro também reconhecer a importância que o Matinal teve, porque o Matinal tem cumprido um papel muito importante de informação qualificada, né? Eu, pelo menos, utilizo muito para o meu trabalho parlamentar. Independente. Eu utilizo muito para o meu trabalho parlamentar o Matinal como fonte, né? E nesse caso específico foi muito escandaloso, porque teve essa questão da secretária Sônia, que tentou restringir a ida nas escolas, tentando... Eles fizeram esse ataque aos jornalistas, efetivamente. Depois o Melo recuou. O Melo disse que não era assim, que ele era um democrata. Depois do Melo ter dito que ele era um democrata, que o acesso à escola seria facilitado, os jornalistas poderiam entrar tranquilos, os vereadores também. Eu fui até o depósito esse da Rua La Plata, e esse depósito eu fui no... La Plata ali no Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Eu fui às 3h, fiquei lá até próximo às 7h. Então era um horário comercial. Esse depósito estava fechado. E é um depósito muito bonito, alugado R$50 mil ao mês para ser depósito, numa região nobre da cidade. E me chamou muito a atenção porque nós vimos que a notícia que tinha sido dada sobre a finalidade desse lugar, ele estava meio abandonado, depois teve uma ótima reforma, era um prédio muito bonito, eu cheguei lá, me impactei, porque é muito... O projeto para esse prédio era a construção de um centro comercial, com 8 lojas naquela região ali. Aí teve a pandemia, se vê que esse negócio não prosperou, e tem um acordo, um contrato da prefeitura com a Progebras, que é uma empresa que tem ali um prédio bem na frente desse prédio, tem a Progebras. A imobiliária que fez o negócio, o dono da Progebras é o dono da imobiliária, tá? Que fez um contrato de 50 mil para ser depósito, que ninguém sabia, porque a vizinhança não sabia que tinha depósito de material escolar. Nós chegamos às 15 horas, ficamos 4 horas, não fomos recebidos, se ligou para todas as secretarias, se falou com o Ricardo Gomes, o vice-prefeito, que disse claramente que não ia dar o acesso naquele dia, só no dia seguinte. No dia seguinte nós fomos lá, e aí eu estava lá quando se abriu esse depósito. Nesse depósito, Alex, você estava falando que não precisa, não, que tem que diminuir o número de folhas, eu estava me lembrando, 600, que é professor, 600 mil folhas. 600 mil folhas. Dá para quanto tempo 600 mil folhas? Nossa. 600 mil folhas, porque tinha Chromebooks, eram menos de 3 mil, mais folhas de 2 mil. Essas de ofício, comum? Folhas de ofício. Era uma sala inteira de folhas de ofício. Era uma sala como essa aqui, que sei eu, 4 vezes, para o pessoal que está escutando não pode ver, mas uma sala grande, 600 mil folhas. 100 mil livros nesse depósito. Menos de 3 mil Chromebooks. Então, é um negócio espantoso. Cadeiras e mesas, que daí, segundo eles, ia ser para a escola cívico-militar, que essa secretária veio de Canoas, e o grande negócio dela o grande trunfo dela era implantar a escola cívico-militar. Eu não sei quando vai sair, me disseram que é em agosto agora, Alex, que vai ter a escola cívico-militar. E que as cadeiras e mesas estavam todas prontinhas para a escola cívico-militar. Parece que está faltando cadeiras e mesas para as escolas municipais daqui. Para essa militar que essa secretária queria fazer no acordo com o Melo, as cadeiras e as mesas estavam lá prontinhas. Mas essa é uma escola pública financiada pela prefeitura, cívico-militar, isso aí? Vai surgir agora. Depois nós vamos ter que descobrir bem. Mas vai surgir financiada pela prefeitura? As cadeiras já estão lá, as mesas já estão lá. Então tá tudo lá. Foi essa a explicação que nos deram. Que vai ser para a escola cívico-militar, que será inaugurada em agosto. Mas não tem um Conselho Nacional de Educação que rege o ensino e tal? Vou inventar uma escola Vou ter que chamar o Ricardo Gomes aqui, mas o que é o fato? As prefeituras podem aderir ao projeto de escola cívico-militar federal. Elas aderem e recebem alguma ajuda federal. Isso foi a desculpa deles. 100 mil livros. Bem, depois, ainda no mesmo dia, foi lá na Voluntários, e aí tinha as bolas de futebol, bola de basquete, tudo isso. Tá? Então,
E interessante que eu vou ir hoje no Ministério Público de Contas, porque eu acho, o Nando estava perguntando para o Alex sobre o tema da licitação, dispensa de licitação, poder aderir às licitações de outros municípios. Mas a licitação, esse prédio, eu vou contestar. Como é que pode a legalidade disso? Não teve licitação, alugaram esse prédio. 50 mil? 60 mil por mês, foi 600 mil até agora. Tem prédio mais barato por Não, aí. 600 mil reais. Tinha duas... tá bem que tem que colocar as coisas em lugares decentes, né? Claro. Não pode ser não, o Olavo Bilac que estava caindo aos pedaços, ou da Voluntários. Mas um prédio que estava projetado para ser alugado para centro comercial virou depósito, numa zona nobre da cidade. Isso está muito mal explicado, sem licitação, com a notícia pela imprensa de que esse prédio seria para justamente esse nível de investimento. Eu estou desconfiado. Eu não confio neles, essa é a verdade, não confio no MDB. Aí, então, eu quero investigar, quero que tenha CPI, o governo não quer CPI. O que pode acontecer com essa CPI? Pode até ter impeachment do prefeito, alguma coisa assim? Depende da relação de força. O impeachment do Melo tem que ser o ano que vem. Eu não acho que vai ter impeachment do Melo, porque ele tem o controle da Câmara. Essa Câmara Municipal já votou até moção de só pra repúdio entender ao qual Alexandre de... Como é o do tribunal, o presidente do tribunal? Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes. Essa Câmara votou moção de repúdio ao Alexandre de Moraes. Não votou também pelo impeachment do presidente? Sim, Lula? votou em apoio ao projeto do deputado Lula, Sanderman. não, a favor? A favor do deputado Essa Câmara Sanderman. aí, a maioria da Câmara, se as pessoas não votarem certo na próxima eleição, Tem nós um estamos projeto calados, que a porque essa cidade Câmara é um horror. tem um projeto que a cidade está esperando ansiosamente, que é do vereador, mora na minha rua lá, como é que é o vereador? Bobadra. Bom, Né, que ele quer que o dia 8 de janeiro seja o dia do patriota. bobagem, se não cair até lá... Há porque uma ele tá enorme com- expectativa ele tá com na muito cidade, processo, todo ele tá mundo preso. esperando por isso. Ele né? tá com muito processo nas costas dele, não tá, Alex? Então, já para perder O mandato. Bobadra está com pelo menos 3 processos na comissão de ética. Não, e na justiça também? O Tribunal? judiciário Mas é uma É coisa lento. meio estúpida, né? Eles querem- Porque essas pessoas não que querem o fizeram Alexandre isso... de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Alexandre de Moraes garantiu a legalidade da eleição. Então eles se juntaram lá para mostrar que eles são fiéis ao Bolsonaro e votaram a moção de repúdio ao Alexandre de Moraes. Que time, Então, não, essa que time Câmara do aí- torce? É importante essa pergunta. Pra que time eu torço? É. Pro Grêmio. E tu, Mas eu não tô muito senhor entusiasmado. vereador? sou obrigado sou a colorado. reconhecer. Sou colorado. Não, eu quero Não tô saber, muito eu fanático, quero saber mais adiante, eu- Lemir, a posição deles. Sempre, ó, tem 2 colorados, um gremista e um neutro. Um neutro. Mas, nesse caso neutro não existe, parcial, porque sou morador da Zona Sul. Eu queria, depois eu vou querer saber de vocês a opinião sobre aquelas torres que querem fazer gigantes do lado do Beira-Rio ali. Não, eu sou Grêmio. Sabe? Se eu fosse colorado, eu seria contra também. Mas gremista, então, nesse caso, o cara pode ser influenciado, não, né? Não, ali é pela cidade, não É tem. pela cidade, isso mesmo. Construir, porque eu não sei, tu sabe onde é que é, Jeremir? Sim, Ali do lado da estátua do Fernandão, onde é estacionamentos, seriam torres, mas assim, ó, O Melo hoje entusiasta. é 52, Isso né, mesmo. que pode, a altura, né, 52 metros, seriam torres de 20 andares, sabe, 30 andares. 130 metros, um e 80 metros outro. Imagina. O sonho do Melo e companhia é transformar Porto Alegre numa mini cidades dessa assim. Até Camboriú tá assim, né? Sim, bem, Camboriú, tragédia. Só que não é a Porto Alegre, é uma cidade invisível aí. Né? Tu vai no extremo sul, tu vai na Vila Cruzeiro, Não, tu depois eu vai no quero Rubem falar- Berta, depois eu quero tu falar vai da no Parque dos cartomante Mares. ainda. Terapeuta. Terapeuta. Eu tô meio ignorante reikiana. numa Conhece a coisa. história da Terapeuta cartomante? reikiana. Tá? Eu confesso meio Quer ignorante. falar da cartomante? Sim, eu sou Entendi. meio ignorante numa coisa. Terapeuta reikiana, tá? Como é que é essa terapia? Porque eu vi que é terapia com florais. Eu não sei bem. Não, o reiki tem uma Deixa energia eu ver das que eu tô por mãos fora. O que e tudo aconteceu mais. com- Teve uma cartomante que estava aí na lista da... Não, ela não é cartomante. É que colocou-se o tema cartomante, foi um erro. Mas não era cartomante. Aonde É isso? terapeuta reikiana. Na história dos Que é cartomante. livros, do Isso, material terapeuta. da prefeitura. É as duas Ah, coisas. nos parece. É que materiais. assim, isso é muito importante. Como é Isso que nós, foi? Nós queremos investigar isso. Por quê? Porque o governo pagou para os kits de robótica que o professor Alex estava comentando, 2.300.000 reais para uma empresa que é a titular dessa empresa é uma terapeuta reikiana, que eu, na minha ignorância, não conhecia bem como é que funciona. É que essa Mas falaram cartomante. essa empresa, no né, Face dela tava cartomante também. Também, Roberto, era cartomante essa e empresa, terapeuta. o proprietário dessa empresa, Olavo de Carvalho é filósofo, é astrônomo. Sim, mas ela é Astrônomo. terapeuta que vendia kits de robótica. É, isso aqui é estranho. Trabalhava com as mãos florais, mas para o negócio era robótica. O Alex Não, mas vai o- explicar essa história.
o proprietário dessa empresa, se não me falha a memória, é a presidente do MDB de Lajeado. Não, esse é de outro que eles compraram. É de outra? É de outro, é de outro. E essa terapeuta, né, ela tem a residência dela é em Estrela, município de Estrela, que é vizinha a Lajeado. Tá? Então, muito provavelmente, Lajeado, né, é uma região que está nesse lamaçal, né, do fornecimento desses materiais eletrônicos aí para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, algumas pessoas de Lajeado, né, provavelmente estão metidos nessa... Já está definida a empresa CPI? dela, né, Ou está ainda em processo de abertura? Já está definido? Vai ter CPI? Está definido? tem que ter. Os dois pedidos Não, estão sendo tem sim, mas eu analisados... digo, já está definido ou ainda não? Ainda não. Os dois pedidos estão sendo analisados pelo Procurador-Geral da Câmara de Vereadores. Tá? Ele vai emitir a qualquer momento um parecer, tá? Porque as duas CPIs, os dois pedidos de CPI, eles têm um mesmo objeto. Tá? Foi protocolado numa segunda-feira, né, de manhã, o pedido por parte do líder do governo, vereador Edenir Sequim, tá, com assinaturas de vereadores governistas. Então, ele protocolou para ser uma CPI chapa branca, para não investigar absolutamente nada e para botar panos quentes em cima. À tarde, né, a vereadora Mari Pimentel, que é a presidente da CEFOR, que é a comissão que o Robaina participa, colheu as assinaturas, né, então nós conseguimos 12 assinaturas também para abrir a CPI. Só que o nosso pedido foi um pedido fundamentado dentro de todos os critérios que estabelece o nosso regimento interno da Câmara. E o do vereador Sequim foi: requeiro a abertura de uma CPI para investigar a aquisição de telas interativas e outros materiais da Prefeitura. Ou seja, não tem um objeto para ser investigado. Tá? Ao final da tarde, o vereador Edenir Sequim pegou todo o arrazoado, né, do pedido de CPI que nós assinamos e colou no processo dele. Né? Então, o processo dele ficou com o mesmo objeto que o que nós assinamos, né? Que a vereadora Mari e a bancada de oposição assinou. Então, nós temos aí, né, o trabalho do procurador da Câmara para ver o Edenir, como é que vai lidar com essa... O Sequim quer ser a raposa situação. Cuidando do galinheiro, é a clássica. Entendeu? E aí? Mas deixa eu entender, o Melo, ele ficou contra o MDB na eleição, né? Agora, tanto nacional como estadual. Sim. O Sequim tá de que lado? Ele tá do lado do Melo ou ele tá do lado do MDB que o Melo traiu? Do lado do Melo. Do lado do Melo, bem dado do Melo. Agora eles estão... Não, bem do lado do Melo. Tá falando da divisão do Melo com o Gabriel Souza. Sim, Olha com o partido dele, né? Porque o partido dele foi candidato a vice, no caso o Gabriel, e ele fechou com o Onyx. Aliás, ele errou nas duas, né? Ele fechou com o Bolsonaro, perdeu, fechou com o Onyx, perdeu. Robaina, para, assim, total esclarecimento, Isso é olha bom, só. terapeuta reikiano, que aplica a terapia do reiki através da energia vital, aplicado com as mãos e que tem excelentes resultados para sintomas de ansiedade, depressão e fobias. É verdade, então, é verdade. é aplicação, é com as mãos, mas nesse caso o negócio dela era um robôs, kits de robótica. Será que um robô aplica bem uma terapia Pois é, reikiana? esse que é o ponto. As mãos do robô. Mas ela pode trabalhar com terapia reiki, ser uma mas investidora olha- na área olha- de olha o tecnologia. dado, olha o E dado. cartomante também. Se deu a notícia num dia, no mesmo dia, o Facebook dela estava apagado. É. Entendeu? O mesmo dia. E aí, só que felizmente tem print hoje em dia, então está lá devidamente guardado. Mas isso aí não dá 2.300.000 kits de robótica. Daí tem ali eles contratam uma empresa que foi a que teria que, em tese, fazer as aulas para os professores. Treinamento. A empresa contratada está dentro da conceito que é a empresa da terapeuta. Então não dá. É uma coisa... E a conceito essa, tu não encontra a propaganda dela em lugar nenhum. Tu vai procurar a empresa conceito, tu não vai achar propaganda. Mas vai ter ou não vai ter CPI? Se tiver, quem é que vai, Vai ter, controlar vai ter, a vai CPI? ter. A presidência é sempre do primeiro signatário. Né? Certo. Então, a Aí CPI tem que decidir do governo... se foi o PSOL ou se foi o... Há a possibilidade de abrirem concomitantemente as duas CPIs. Né? E isso vai depender da visão do nosso procurador. Porque Quem define é o procurador. o procurador ele faz uma análise, né, técnica ali dos pedidos. Tá? Como o pedido do vereador Sequim basicamente descreve ali, né, que quer abrir para investigar a aquisição das telas interativas e outros materiais. Outros materiais não é objeto de análise. Né? É vago Sim. demais. Então, provavelmente, né, o procurador, isso é a minha opinião, o procurador vai determinar que abra essa CPI para investigar as telas. Tá?
O pedido que nós assinamos, ele é muito mais completo, muito mais abrangente, né? Tem as telas, tem a questão dos Chromebooks, os kits de robótica, livros didáticos e os kits pedagógicos, né? Então, uma muito ampla investigação. Então, mas vai ser uma luta, viu? Possível que porque o governo não quer CPI. O governo não quer CPI. Sim. E eles vão lutar para que não tenha CPI. Porque o Sequim fez esse protocolo manobreiro aí de fazer uma CPI chapa branca. O Thiago, que é um vereador do Novo, assinou a proposta, o requerimento de CPI, que acabou dando 12 assinaturas, mas ele assinou também a CPI do governo. Então, o Sequim na tribuna, coisa que não é certo, não é regimental o que ele disse, mas ele disse que a assinatura do Thiago seria invalidada. Mas ele não pode invalidar, mas ele disse, então ele vai tentar. Então eles vão tentar forçar o máximo possível para não ter CPI. Essa é a minha interpretação. Não, mas talvez isso, eles isso não tem possam. cabimento algum. Não tem cabimento, não é mas... regimental, não está na lei lei orgânica, esse é a dificuldade o vereador deles. não possa assinar 2 requerimentos. Eles não têm base para não fazer, mas eles podem demorar, amarrar. Então, é difícil eles conseguirem não fazer, mas nós vamos ir para a justiça se for necessário. Agora, tu falaste uma coisa assim, na nossa brincadeira, que tu disse, olha, não tem neutro, quando eu disse que o Nando era neutro. Sim. Mas e procurador na Câmara consegue ser neutro? Não, mas é aí que está. Esse Esse é o problema. Na vai Câmara se tem inclinar pressões. para um lado. Não, na Câmara tem pressões, evidente que tem pressões. Mas na Câmara nós temos uma tradição que no Congresso Nacional tem menos, que é uma diretoria legislativa muito competente. Então, a diretoria legislativa, que é dirigida há 200 anos pelo Luiz Afonso, ela é muito objetiva, digamos assim. Eles trabalham com o regimento. Então, o que o Alex disse tem força. Ou seja, o fato de que não tem a base no regimento, a anulação da CPI proposta por nós, dificulta muito a vida do governo. Mas o governo vai tentar. Isso eu não tenho dúvida. Agora, nós temos essa vantagem na Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem uma diretoria legislativa com um nível de imparcialidade importante, né? Eu diria que talvez seja o que mais garante que a Câmara funcione como uma instituição democrática. Eu acho por isso incrível que ótimo. pareça. Até porque eu acredito que cerebralmente nós somos capazes de neutralidade. Nós não queremos, Sim. mas nada nos Não, impede. a diretoria legislativa é isso aí. Por isso que é raro, porque não é fácil igual. Porque a capacidade exige um certo esforço, né? E uma honestidade. Um grande esforço. E uma honestidade que eu acho que a diretoria legislativa da Câmara tem. E é importante destacar também que o diretor legislativo, ele atravessa mandatos de presidentes de partidos. Não, ele está lá há diferentes. muitos anos Há como muitos diretor anos. E legislativo. tem mostrado a cada situação de litígio Ele como comenta, essa, isenção. se Não é legal? chama ele do 37. do 37, porque são 36 vereadores, se chama ele de 37. Deixa A eu- autoridade dele é muito grande. Deixa eu trazer um outro assunto importante também, vou controlando o tempo aqui, trazendo os assuntos. A questão do DEMAI. Né? Todo mundo sabe que é um desejo desse governo de privatizar o DEMAI. Qual é a situação do DEMAI hoje? Assim, é uma empresa quebrada que tem que privatizar, que não tem jeito? Qual é a situação hoje do DEMAI e vocês acreditam que se o Melo ficar, há ambiente realmente para essa privatização? Como aconteceu, por exemplo, com a CE? O DEMAI nunca foi deficitário. Nunca foi. O DEMAI sempre foi superavitário e em alguns momentos mais críticos da economia da cidade, ajudou inclusive a quitar a folha de pagamento dos Professor, servidores. então, por que me explica Acho que que uma tem empresa 300 milhões na conta do superavitária, DEMAI hoje. 300 superavitária para o governo, o governo quer, no caso da prefeitura, mas quer vendê-la, se ela é superavitária? Qual é a lógica disso? Aquele pensamento burro do Estado mínimo. Tá? Então, desculpa a minha honestidade, mas se o indivíduo é alçado a um cargo de extrema responsabilidade como de prefeito, né, e ele se sente um incompetente, né, para gerenciar uma cidade grande, complexa como Porto Alegre, é muito mais fácil terceirizar todos os serviços. Ele vai ser um simples assinador de cheque. Né? Entra ali a conta, os prestadores fazem o serviço e ele simplesmente carimba e assina cheque. Tá? Não tem que organizar máquina, não tem que lidar com pressão de servidor público, não tem que lidar com compra de materiais. Então, né, o estado mínimo para os liberaloides de plantão ele é fácil de ser gerenciado, administrado. Mas, obviamente, né, ele não é eficaz. Né? A gente tem vários exemplos pelo mundo de que a privatização de serviços essenciais como
fornecimento de água, esgoto e energia, inclusive, trazem muito mais prejuízos para a população, não só financeiros, mas em termos de fornecimento. Esse eu acho que é o grande detalhe, né, do estado máximo, mínimo, privatiza, não privatiza. Nós estamos falando de água. Não é assim, ó, o governo está administrando um salão de beleza, entendeu? Um ginásio de esporte. Não, é água, é luz, que é coisa essencial para a existência. Igual vai ter um novo. O trabalho da CE Equatorial aí agora durante o ciclone, o tempo Exatamente. que levou para restabelecer a energia em alguns locais. E não se comunica com ninguém, Eu Júlio. acho que não se comunica, não informa. O exemplo da CE Equatorial é o mais nítido, né, do desastre das privatizações. E eu concordo que no caso do DEMAI não é uma boa medida para o interesse público. Mas eu estou muito preocupado, porque nacionalmente o tema das parcerias públicas e privadas está forte no Brasil. E, inclusive no governo Lula, inclusive no governo Lula atual. Nós já temos no Congresso, inclusive, decretos em que vai se avançar com parcerias públicas e privadas na área da educação, na área da saúde. Então, é um problemão. Aí tu podes retomar aquele assunto que tu querias nacional, falar. Esse é o nome. Como é que um vereador do PSOL está vendo o governo Lula? Não, eu vejo que nós tínhamos uma situação que era tragédia completa. O país estava já indo para o abismo, assim, de modo acelerado. Um segundo mandato do Bolsonaro seria uma situação de tragédia absoluta, né? Já era trágico com o Bolsonaro, 700 mil mortos, pelo menos a metade disso podia ter sido evitada, e Bolsonaro, quer dizer que nunca tivemos uma situação tão trágica. Então, o Lula ter sido eleito presidente é um alívio enorme, não tem nome para definir esse alívio, né? Então, mas, ao mesmo tempo, sempre tem que ter em conta o fato de que nós temos uma extrema-direita forte no Brasil, coisa que nós não tínhamos antes, e a nossa prioridade é combater a possibilidade dessa extrema-direita voltar a governar ou governar onde eles governam. No caso de Porto Alegre, nós estávamos falando que aqui, por que é tão importante a unidade? Porque o Melo é a representação de uma unidade entre o Centrão e o bolsonarismo, então nós precisamos tirá-los e desbolsonarizar a sociedade. Isso é uma tarefa estratégica e é prioritária nossa. Agora, isso não significa ser acrítico e não ver os problemas do governo federal. E onde o governo federal tem o maior problema é na política econômica. Por quê? Porque o Lula tem uma opção de ser sustentado, sobretudo, pela grande burguesia brasileira. E a grande burguesia brasileira é quem manda na economia e manda bastante na política. Então é só tu ver, o arcabouço fiscal que foi votado com um amplo acordo. Ou seja, não teve oposição. Mas há outra forma de fazer isso? Ele passaria algo pelo Congresso se não fosse assim? Não, aí que tá. É que o problema é o seguinte, o problema é defender uma política e tu fazer o cálculo de que tu não pode fazer outra coisa porque tu perde. Não é isso que está em jogo. Há o núcleo do Lula, porque senão também seria acreditar que o Lula está fazendo um governo que não tem nada a ver com o que ele defende. Não é isso. O núcleo do governo defende uma estratégia, que é a estratégia de desenvolver o capitalismo brasileiro como eixo. Eles têm uma posição... O PT já deixou... Esse núcleo, tem muito petista que tem uma ideologia socialista, que tem uma ideologia democrática bem forte, que tem uma ideologia bem de esquerda, para fazer a definição genérica. Mas o núcleo do governo tem um projeto estratégico que sustenta a ideia de que o Brasil só pode... Que o projeto para o Brasil é o capitalismo. E o capitalismo... Como é que o capitalismo funciona? Quem é que dá as regras? São os grandes capitalistas. E no Brasil, os grandes capitalistas têm uma orientação de política econômica, que é baseada numa ideia de neoliberalismo. Ou seja, isso é o que domina. Tem intelectuais que estão dentro do governo, que inclusive... O André Lara Rezende, por exemplo, o cara foi o intelectual do Plano Real, que foi comemorado, 40 anos comemorando o Plano Real. Ele mudou bastante de lá para cá. Ele melhorou, não, isso que eu ia dizer. Não, ele mudou muitíssimo. Ele concluiu, não que o Plano Real estava errado, mas ele também tem críticas ao próprio plano. Ele concluiu que teria que mudar radicalmente, teria que sair do neoliberalismo. Mas eu acho que ele seria um ótimo ministro da Fazenda. Mas ele está como conselheiro no BNDES, num cargo menor. Eu também acho, o André Lara Rezende, mas o André Lara Rezende é uma posição minoritária. Ele sabe mais de economia do que o Haddad. Mas os números da economia até agora, vereador, eles são bons. A inflação está caindo, o dólar está caindo. Não, os números não são bons. O país está numa situação que é uma tragédia. Os números não são bons. Porque
Como é que tu vai Comparativamente, definir? né? Tô Sim, comparando os bem, números não, com o Brasil. Tudo bem, mas Passado é que recente. também... Não é o ideal, evidente. Não, mas é que não é um problema só de ideal, é para onde é que nós estamos indo, porque tu fala do arcabouço fiscal. A continuidade do arcabouço fiscal significa reduzir, por exemplo, o que se gasta, o que se investe hoje em educação e saúde, obrigatoriamente. A Constituição Federal determina que os investimentos em saúde e em educação sejam 100%. De acordo com a Receita. Isso está na Constituição de 88. A Receita cresceu, X, 2X, o crescimento das despesas na área de saúde e de educação tem que ser X e 2X, tem que acompanhar o crescimento da Receita. É obrigatório constitucionalmente. Pois bem, no arcabouço é regra que só pode se investir 70% do crescimento da Receita. Logo, se tu cumprires o arcabouço fiscal, o arcabouço esse que foi votado pelo Congresso, por ampla maioria, com exceção quase dos votos do PSOL, tu vai ter que desconstitucionalizar os pisos da educação e da saúde. Teto de gastos? É um teto de gastos. Não, tá. Mas comparando com o chamado Com o que teto tinha. de gastos, que era o arcabouço anterior. Mas por isso que eu tô dizendo, sim, aí tu prefere um tiro na cabeça ou um no Eu prefiro um peito tiro aqui? na cabeça ou um tiro na perna? Não, é por isso. Não, mas daí na perna tu pode não morrer. Pois é. Tô falando no peito, porque no peito tu vai morrer igual. Não, mas Pode eu acho demorar que é menos Mas não tempo. seria a mas estratégia isso da é na sobrevivência Não, aí que agora tá. Sim, para bem. continuar andando? Não, e tudo bem. Tu pode, vai manchar cada um pra acredita, viver. cada um acredita no que quer. Esse é o ponto. Cada um acredita no que quer. O que eu estou dizendo só é que teve o arcabouço. A próxima medida obrigatória que o governo vai ter que tomar é desconstitucionalizar os pisos da saúde e da educação, senão ele não cumpre o arcabouço. Então, isso é uma medida que vem desde o Fernando Henrique, que é eles fizeram a DRU há 200 anos atrás, agora para quem é novo, mas quem tem a minha idade não é tanto tempo assim, né? Mas o Fernando Henrique fez a desvinculação das receitas orçamentárias. Depois isso eles estão tentando há horas, a burguesia brasileira está tentando há horas, porque a burguesia brasileira não quer saúde e educação pública, eles querem negócios na saúde e na educação. Nesse ponto do arcabouço tem uma pequena diferença entre o posicionamento do vereador Robaina e do vereador Alex Fraga. Vereador Alex. Não, Eu acho que nós temos uma boa sintonia De fazer nesse duas ponto. correntes aqui. Eu tenho a mesma visão, né? E como professor do ensino básico, né, me preocupa bastante. Eu sou professor da rede municipal também. Estou licenciado para o desempenho do cargo de vereador, mas E continua lecionando no continuo lecionando Leonardo da Vinci. na iniciativa privada. Mas Dá aula para alunos de que idade, vereador? Só por curiosidade. eu trabalho com ensino médio, Ensino médio, tá. e pré-vestibular também. Tá? Mas Minha filha tá nessa esse ano, 18 anos. O Alex é terceirão. o seguinte, viu, Jeremias? Se eu fosse o prefeito, no caso, mas Secretário da Educação. Secretário da Educação. E se eu não for o prefeito, não, você no caso, mas eu vou ajudar. Se for o Pedro, tu vais influenciar. Vai ser secretário da Educação. se for o Investir em prefeito. E se escola de for o turno Olívio, eu vou integral, nego- tem meu e apoio. Se for o Olívio, eu vou negociar com o Olívio também, que escolhe o Alex. Se nós tivermos escolas em turno integral, eu morro abraçado na causa. não, eu sou Não, o Alex fã, é eu sou secretário um de grande fã Educação. de Darcy Ribeiro e de Leonel Brizola, né? Perfeito. Então eu acho que o caminho para um país melhor e diminuir essas desigualdades terríveis que o Brasil tem é pela educação. Tá? A Estou gente não começando pode. a achar que o PSOL, ao contrário do que se diz, não é um racha do PT. É um racha do PDT. Tem isso também. Eu venho numa família isso que o também. brizolismo era. Mas era é de uma forte. certa forma, quando a gente incorporou o Pedro Ruas em 2004, foi um pouco isso. Não é à toa, Juremir, que veio um outro quadro que infelizmente já faleceu, mas que é um quadro extraordinário, que foi o Fúvio Petraco. Sim. O Fúvio Petraco é o nome da sede do pessoal. Petraco neles. É o nome da sede do pessoal. O que era o Petraco? O Petraco, na legalidade, ele foi o principal líder estudantil da rebelião cívico-militar que derrotou o golpe de 61. Era o Petraco, na engenharia, o Brizola, governador. Então, o Ruas, de uma certa forma, embora ele foi a herança do que ficou do melhor do brizolismo. Eu acho que muita e o gente... Petraco também. Muita E os gente- dois entraram no pessoal, além do Jauri Oliveira. Nós não deixamos o Alex Ah, Fraga não, agora é com responder. ele. Muita gente dentro do PDT tinha que dar uma relida nas ideias do Brizola. É que o PDT tem dois, pelo menos, né? Tem o PDT de esquerda e tem o PDT de direita. Vereador, a gente estava... lhe interrompemos. Não, mas eu Do tenho arcabouço. uma visão semelhante à do Robaina, né? O arcabouço, para mim, na minha modesta opinião, é lesivo. Né? Eu acho que a gente precisa investir significativamente, porque eu tenho a mesma visão tua, Nando. Né? Eu acho que as crianças precisavam ficar na escola, receber alimentação, cuidados, e não só aquela educação formal.
tá? O quadro, o professor, né? Múltiplas experiências para que eles possam desenvolver as suas potencialidades. Tá? Em termos de coordenação motora, em termos de percepção artística. E esporte, cultura, né? Até na escola. Isso seria maravilhoso, mas precisa de dinheiro para sustentar um programa tão audacioso. Tá? E no momento que tu tem uma restrição de 70% e sempre a menor, né, os investimentos, o aporte em educação, não tem como avançar. Sim, e tudo para pagar os juros da dívida. Exato. Tudo para pagar para os banqueiros. O país a serviço dos banqueiros. Os juros da dívida sempre ficam fora do arcabouço, né? Exatamente. Não tem limitação para o pagamento. Não, teria que ter. Dos juros da dívida. Não, a Constituição, a primeira coisa que tiraram da Constituição foi os juros de 12%, né? Outra que coisa... tinha lá da época do MDB. Foi o Severo Gomes e o Ulisses Guimarães que colocaram 12%. Não foi radical de esquerda. Os caras cortaram. Te lembra disso? Né? 12% ao ano. Era 12% ao ano os juros máximos do país. Foi a primeira coisa que eles revogaram, foi essa ideia de que tem que ter um juros máximo. E uma coisa que, né, a pergunta inicial aqui, que nos diferencia bastante do PT, é a nossa crítica com relação ao pagamento desses juros. Tá? Nós somos totalmente contra os rentistas. Tá? A especulação, o dinheiro parado que vai de um lado para outro, não gira a economia, não cria postos de trabalho. Isso é lesivo para a nação. Né? Mas, obviamente, esses juros exorbitantes só fazem enriquecer mais esse pequeno grupo de pessoas que, infelizmente, domina a política brasileira. Né? E o PT não é uma grande oposição. Né? Inclusive, o Lula, quando foi presidente anteriormente, ele disse: os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. E ele estava certo. Infelizmente, ele estava certo. E isso nos diferencia bastante. Tá? Uma auditoria da dívida pública, ela é necessária. É necessário, isso reduziu. Mas são limitados, às vezes, e atualmente cada vez mais, né? Eu vejo os poderes do presidente. Por exemplo, a própria questão do Banco Central, né? Tu chega, tu vota num cara que tem uma ideia de política econômica, te vende uma ideia, o que ele pensa de taxa de juros e tal. Mas ele chega lá e por lei ele não pode executar. Mas é tudo relativo. Na Colômbia está tendo mobilização social impulsionada pelo governo. O Petro e a Francia, que é a vice, que é uma mulher negra, que foi uma das principais lideranças das rebeliões na Colômbia, eles estão agora encabeçando mobilizações de rua, defendendo suas propostas. Agora, se tu ficar só negociando no Congresso, bem, aí é difícil, né? Então, o Lula, de uma certa forma, está fazendo uma opção de sustentação que é uma opção muito ligada à classe que domina o Brasil, que é a burguesia, os mais ricos sempre dominaram, seguem dominando, e o Lula está buscando isso, está buscando uma concertação. Ao invés de se sustentar, sobretudo nas ruas, num processo de auto-organização, não, esse capital, que foi o que garantiu a vitória do Bolsonaro, do Lula contra o Bolsonaro. Ou seja, se não tivesse tido mobilização social, não digo que nós tenhamos no Brasil energia ainda, nós não estamos com energia para fazer mudanças estruturais, isso não é assim. Mas o Lula foi eleito também com muito voto, eu diria assim, de centro-direita. Não, ele foi eleito porque ele fez uma frente ampla e fez uma concertação. Ampla mesmo. Não, fez. Porque foi muito pouca diferença. Sim, mas como o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo, o Lula foi eleito também por boa parte do anti-Bolsonaro. Se nós tivermos uma estratégia, que é uma estratégia de fazer com que nas ruas comece a se organizar sindicatos, movimento popular, os setores democráticos da sociedade. Se esses setores se desmobilizarem como estão desmobilizados, e eles tiveram mobilizados durante a campanha eleitoral e tiveram mobilizados durante o mandato do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não conseguiu governar por duas razões. Porque por baixo começou a ter reação. Então nós tivemos desde o início, lá em 2019, 15 de maio, mobilização estudantil, 30 de maio, mobilização estudantil, foram milhares nas ruas. Depois nós tivemos a mobilização do movimento negro, resultado da luta nos Estados Unidos, que repercutiu aqui. Então nós tivemos ações de rua. Depois, antes disso, quando já no segundo turno, a energia do ele não, que não deu resultado, porque o Bolsonaro acabou ganhando, mas teve energia de rua que contestou o bolsonarismo. E teve um setor da classe dominante que não aceitou mais o bolsonarismo. Quer dizer, a Globo capitalizou. A Globo como partido político, porque eu acho que a Globo é um partido político no Brasil, a Globo é um partido político. Acho que o Brizola sustentava isso e né? A Globo se alinhou com o PT, com o Lula nesse caso. Isso é evidente que se alinhou.
Os bolsonaristas ficam loucos, eles refletem isso e ficam loucos por causa disso. E isso é verdade. Isso é verdade. Não, acho que foi em nome até da a Globo se alinhou legalidade, com o né? Temer. Assim como a Globo faz política. Então, um setor da burguesia brasileira está sustentando o Lula. E o Lula está fazendo a opção de fazer o acordo com esse setor para governar e ser sustentado. Mas não foi um pouco isso, ou não foi exatamente isso que o Lula fez nos governos dele? Mas por isso um que governo de concertação. Não, mas por isso que nós não governo... fomos parte do governo dele. Certo. Por isso certo. o pessoal existiu. Exatamente por isso que o pessoal surgiu. É que agora se pergunta isso porque como a situação mudou no sentido de que Piorou. a extrema-direita se radicalizou e o pessoal se sentiu corretamente na obrigação de apoiar a eleição do Lula, porque se tratava de impedir a reeleição Por do isso nós Bolsonaro. estamos pessoal paz e amor. Mas só na Nós campanha. estamos paz e amor. Não, em relação ao governo Lula, nós estamos pessoal paz e amor nesse caso. Porque o que ele está fazendo, em termos de aliança com a burguesia, nós não estamos gostando. Estamos quase Ou seja, chegando quando faz no final. arcabouço fiscal, quando tem projetos de parceria pública e privada na educação e na saúde, quando está evidente que vai ter desconstitucionalização dos gastos. Mas o governo é minoritário no Congresso Nacional. Não, mas mas a luta política não se restringe ao Congresso Nacional. E essa ideia significa o seguinte, que se tiver muito apoio nas ruas, dobraria o Congresso Nacional? Não. Faria com que aquele pessoal do Centrão votasse coisas mais à esquerda? Até isso. A até opinião isso. popular tem força. Até Eu isso. queria falar sobre isso. Nós estamos quase no final. Mas sobre eu acho que não é suficiente sobre a opinião agora. popular. O problema é qual é a estratégia. Tu vai construir a política para o quê? Então, se tu simplesmente diz assim, ó, o arcabouço fiscal é uma maravilha, porque é uma coisa que o Nando falou, não, o arcabouço... Mas não é isso o discurso do governo. O discurso não está dizendo, não, estamos fazendo isso porque não temos saída. Isso são alas de esquerda do PT que dizem, mas o núcleo do governo não diz isso. O núcleo do governo arma o país para dizer que eles estão fazendo a coisa certa e extraordinária. E não é assim. Só para encerrar, Agora, não tem como hoje fugir. Hoje é um dia especial, porque é o dia que o Bolsonaro, espero, não vai ser hoje, né? Que ele vai ficar inelegível. Mas a nossa prioridade é combater o Bolsonaro. Não, por isso que a gente está paz e amor também. Porque o problema é a extrema-direita, porque sem combater a extrema-direita não dá para avançar. Eu quero voltar a 2013, tá? Nós estamos agora fazendo o quê? 10 anos, né? De junho de 2013. Eu lembro muito bem, porque eu estava acompanhando a seleção brasileira na Copa das Confederações, que estava acontecendo, então eu viajei por todas as capitais fazendo os jogos. E eu vi manifestação em tudo que era lugar e foi uma coisa impressionante. Eu já até falei com o Matheus, né, ex-vereador, que agora está na Assembleia, deputado estadual, sobre o pessoal estava à frente daquelas manifestações, né? E eu queria saber hoje, 10 anos depois, que avaliação o pessoal faz daquilo. Porque na avaliação de muitos, aquilo começou, inclusive, foi um dos estupim para depois a Dilma sofrer o impeachment. Né? Eu queria saber se o partido, como um todo, algum dia discute isso, ou se são só opiniões pessoais, mas se o partido tem uma avaliação disso. Então, estamos, inclusive, com uma série de debates, né? Sábado tem um agora. Sábado tem um. Alguma conclusão ou só nada ainda? Não, 2013 foi uma demonstração de que, sim, a população brasileira tem a capacidade de se indignar. Né? Eu acho que esse foi o marco, o legado mais importante. Né? Mas vocês acham que era uma manifestação só de esquerda contra a Dilma? Não, não necessariamente. Eu tive nas ruas, só vi esquerda. Não. A esquerda foi o Direita não estupim. tava na- A minha direita se leitura é- apropriou. A minha direita não exato. estava nas Se ruas. apropriou A minha no final, leitura é que mas é outra começou com a coisa. esquerda, mas É. depois a direita Mas é que entrou não, na... mas e não se foi em apoiou. 2013 capitalizaram que a mesmo. direita entrou. É. A direita, por exemplo, em Porto Alegre não teve direita nunca. Não mesmo, mas em São Paulo teve. Não, em São Paulo um pouquinho. Onde teve direita, isso olha... Por Mas exemplo, não enfraqueceu a 2013 Dilma é uma Rousseff? O MBL, Não o enfraqueceu MBL ela? se agigantou em Não, 2013. não pavimentou pro impeachment? Mesmo. Jornalista Juremir, Não, não mesmo. Eu a tenho, minha e depois visão- se apresentavam como Não, partidários. foi depois. Foi Foi depois? como reação. Ah. Onde eles tomaram as ruas foi em 2015. Perfeito. Foi março de 2015. A 2015 é o MBL que entra em campo. 2015 foi o simulacro de 2013. 2015 foi a negação de 2015. O de Kim Dilma Kataguiri já não estava em 2013? Nem quem sabia dele. Podia estar. Mas olha, vereador, eu estava na Você já- RBS na época Cadê e eu esse? recebia recado de todos os lados e não era da esquerda só. Porque eu recebia recado de foi todos os o lados. Não, foi o povo, né? É. O que acontece ali? As primeiras manifestações foram de esquerda, sim, de esquerda. Não era o partido que dominava. Sim. Era um público
pega as pesquisas. Começa com a questão Mas das isso é passagens de pesquisas. ônibus. Era a composição do público. Isso foi feito estudos. Não, mas olha só, é evidente que eu não estou dizendo que a intenção era enfraquecer a Dilma, mas eu quero saber como consequência aquilo não enfraqueceu. Mas a Dilma era um desastre completo, a Dilma se enfraqueceu sozinha. Não, mas pelo amor de Deus, a Dilma, aí não dá. Tu és a favor de derrubar a Dilma. Não, mas não foi, não teve nenhum cartaz fora a Dilma. Olha que doideira. Mas que saudade daquela época, daquele desastre completo. Fora a Dilma. Depois desses 4 anos que a gente passou aí, eu tenho saudade daquele desastre. Sim, bem, mas não teve cartaz fora a Dilma. O que o Alex falou é que é o certo. 2013 mudou a natureza do discurso. Mas antes de 2013, assim, dizer que o povo brasileiro não se mobilizava. 2013 tinha duas coisas. Por um lado, um discurso libertário, do PSOL, dos anarquistas. E, de outro lado, tinha um pessoal que entrou ali e que começou com um discurso antissistema, antipolítica. Sim, a política toda é ruim. Mas, e isso implacou. Mas é que nos derrotaram. Eu tenho uma visão bem particular. Eu acho particularmente que a Dilma errou. Ela errou muito. Tá? O PT, né, tem apostado muito nesse presidencialismo de coalizão. De que tem que ter base e a base sustenta e aí troca cargo, bota ministério na mesa de negociação e isso dá certo. Não funciona. Tá? O Roberto fala da questão da insatisfação do povo na rua, né? Cara, o governo, principalmente um governo de esquerda, né, que vai estar alinhado muitas vezes a interesses que são contrários aos detentores do capital, do pessoal que tem grana e que comanda, né, compra esse país. Se a gente vai estar contra eles, a gente tem que estar do lado do povo. Então tu tem que escutar o que o povo está dizendo, tu tem que escutar as ruas, tu tem que descer, né, do palácio e tá no meio da população. Não, tá ruim. Como é que a gente vai consertar isso? Eles estavam vendendo a ideia que estava tudo uma maravilha. Não dá. Era a Copa do Mundo, era a Confederação. Copa do Mundo e Olimpíadas. O Brasil ia ser a 8ª maravilha do mundo. Esse era o discurso da época. O discurso da época era Confederação, depois vinha a Copa do Mundo, depois vinha a Olimpíadas. Era o paraíso que estava se vendendo. E não era assim na vida concreta. Então teve um descontentamento. Quando eu falo da Dilma como desastre, coitada da Dilma nesse caso, é uma injustiça em que sentido? A Dilma até tem um jornalista que escreveu um livro agora, eu não me lembro o nome que é um balanço dessa época do impeachment. Tem grandes indícios de que a Dilma estava tentando combater a corrupção na Petrobras. Na verdade, o que a Dilma eu acho que não viu é o sistema de conjunto, inclusive as estratégias do núcleo dirigente do PT. E nem... Porque a Dilma chegou a propor, na época, a Constituinte. 24 horas depois, a ideia da Constituinte saiu de cena. Por que saiu de cena? Porque o Temer foi contra, o MDB foi contra, e a Dilma retirou a proposta. Se tivesse a proposta de Constituinte, as energias de 2013 iam ser canalizadas por um processo constitucional. Robaina e professor Alex, nunca confiem totalmente em jornalista. Jornalista é tudo escorpião. Então, por isso vou dar aquela ferrada agora. Sim. Tem muita gente que diz que o PSOL foi lavajatista. Sim, verdade. E agora? Como é que vocês fazem a análise? Erraram? Eu acho que teve um erro, no caso nosso, teve um erro, que foi não perceber de modo profundo o elemento de politização do judiciário. E aí o Sérgio Moro como chefe disso, e o outro aí que perdeu tudo como chefe disso, Dallagnol. Então, eles estavam fazendo uma ação política que tinha como centro o Lula. Quando isso entrou na pauta, nós rompemos qualquer possibilidade de apoio a qualquer investigação nesse caso. Por quê? Porque as investigações estavam servindo não para realmente investigar, mas sim para fazer política. Mas, ao mesmo tempo, eu não aceito ainda hoje que digam que foi tudo legal, o Brasil não tinha nenhuma corrupção, não havia roubalheira gigantesca, e foi essa a base real que permitiu que a Lava Jato tivesse tanto apoio popular. É óbvio que tinha. O Palocci devolveu o dinheiro que devolveu, por quê? Pegou da onde aquele dinheiro que ele devolveu? E o Sérgio Cabral pegou do quê? Porque a Lava Jato no Rio de Janeiro, por exemplo, a expressão no Rio de Janeiro da Lava Jato foi o quê? Foi o desmonte do império do MDB, que era o partido mais corrupto que existiu na história do Rio, que é o partido que permitiu que surgissem as milícias como surgiram, tomassem conta do Rio de Janeiro. Bem, e a morte da Marielle tem a ver com isso, então, portanto, nós temos muita coisa aí envolvida. Mas era o MDB, era o Sérgio Cabral que dirigia, e o Sérgio... Ou o Eduardo Cunha também não. O problema ali, por isso que eu estou dizendo, a questão que tu falava do jornalismo, o papel da Dilma.
Porque a Dilma... Mas é estranho que nesses processos, por exemplo, o Lula foi todo absolvido nesse processo da Lava Jato. Tudo bem. O que ele foi condenado não foi nada disso. Foi a questão aí do triplex, aquele que é sempre mal explicado. Eu acho que no Mas caso nesse processo de Lava Jato ele foi absolvido. Sim, foi. Foi absolvido igual, eu não vou ficar. Por isso que eu quero dizer, eu não quero dar qualquer guarida para o que teve de política na Lava Jato. E teve política encabeçada pelo Sérgio Moro, que terminou onde terminou, com o Bolsonaro. Agora, isso não vai fazer com que a gente deixe de lutar contra a corrupção. E eu acho que sim, que no sistema político brasileiro, e o PT entrou dentro desse sistema, os esquemas de corrupção foram muito grandes. E a aliança do PT com o MDB no Rio de Janeiro foi enorme. Se vocês olharem como é que é a situação do PT no Rio de Janeiro, vocês vão ver que o PT é fraquíssimo no Rio de Janeiro. Porque desde 98, o PT começou a abandonar a ideia de construir partido próprio para fazer aliança com outros. Começou com Garotinho em 98 e depois dos anos 2000 inteiro foi aliança com a turma do Sérgio Cabral. E no ano que vem, podem escrever aí e me cobrar, o PT vai apoiar na prefeitura do Rio de Janeiro o Eduardo Paes. Quem é o Eduardo Paes? O Eduardo Paes é o filhote, é o último da turma formada pelo Sérgio Cabral. Isso aí são escândalos de corrupção e de roubalheira o tempo inteiro no Rio de Janeiro. E qualquer um do Rio de Janeiro sabe disso. E um pouquinho da base de massas que teve o bolsonarismo foi em função... Tirar a extrema-direita, que quer saber que é racista, que é contra os LGBTs, que é contra os comunistas, que é contra tudo, que deve ter 15%, 20%, e é terrível e esse tem que ser derrotado. Tem uma base de massas que apoiou o Bolsonaro, que foi contra o PT... que percebeu isso, porque de uma forma... No Rio de Janeiro, o bolsonarismo é fortíssimo. Fortíssimo, Estourou, ainda hoje. Estourou nosso tempo. Tá boa a conversa. Tá, muito boa a conversa. Para não dizer que, falando em Lava Jato, lembrei do senador Sérgio Moro, né, inquirindo o Cristiano Zanin. E o cara traz uma fake pro Senado. Ele levou o negócio do... Sim, ele levou uma fake. Ele não aprende. Que o Lula, que o Zanin era padrinho do Lula e da... Não, ele ainda o não Lula entendeu o Lula foi político até no casamento. Ele não tem padrinho, né? Ninguém foi padrinho. Não tem padrinho nem madrinha, para não dar rolo, entendeu? O Lula é um gênio, né? Até nisso ele foi inteligente. Não tem padrinho nem madrinha. Dizendo o seguinte, o Lula, apesar de eu ter muitas críticas, o Lula é uma expressão de como a classe trabalhadora brasileira é capaz de produzir lideranças, porque o Lula é o que é, porque ele se construiu como líderes de greve, essa capacidade dele, que além do mais, pela inteligência pessoal dele, mas é produto disso também, né? De que a classe produz lideranças, por isso que nós precisamos produzir mais mesmo. Vereador Roberto Robaina, vereador Alex Fraga, muito obrigado pela presença aqui. Eu que foi agradeço. muito bom. Agradecemos o convite. Foi bem legal, foi bem legal. Ainda bem que eu tava com o Alex aqui também. Juremir, manda um abraço pra mim, pro pessoal lá na França. Tá? Levarei esse abraço. Parabéns, hein? Essa aí foi boa mesmo. Nosso Boa doutor viagem. Honoris Causa. Obrigado. Não te esquece, tá, de te inscrever no canal, se curtiu, dá um like, vai nos comentários, né? Deixa alguns comentários ali também, pode mandar recados ali que o pessoal da assessoria dos vereadores vai olhar ali também, né? Qualquer recado que queira mandar e pode também mandar pra gente sugestões aí nos comentários de quem vocês gostariam, temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Valeu? O Do Lado de Cá volta na semana que vem. Valeu, grande abraço.